vamos iniciar agora a nossa aula de educação física, que é o professor Wesley, e o nosso assunto é alimentação. Ok? Vocês já devem ter lido a nossa apostila alimentação e agora a gente vai conhecer mais um pouco sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Com muita atenção, alimentação. O que é alimentação? O alimento é o combustível para o corpo realizar as atividades diárias, como andar, falar e respirar. É por isso que você precisa estar bem alimentado para estar saudável. Mas nem tudo o que se come faz bem para você. O corpo precisa de vários nutrientes diferentes para funcionar direitinho. Por isso, o seu prato deve ser sempre bem colorido e variado. Então, para a nossa existência, para a nossa vida, para conseguirmos viver, precisamos nos alimentar diariamente em horários definidos, né, como café, almoço, janta. Entre esses espaços também tem a alimentação de lanches, tá certo? E a nossa alimentação precisa ser com alimentos saudáveis, que tenham nutrientes, para o bem da nossa saúde, tá bom? E evitar os alimentos desnecessários, que a gente vai ver ao longo da nossa videoaula, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Você não precisa ser um atleta profissional para sentir os benefícios de exercitar o corpo. Inclua modos de vida ativos no dia a dia, como ir de bicicleta à escola, jogar bola com os amigos ao invés de videogame, etc. O importante é que a atividade física seja realizada pelo menos 30 minutos com intensidade moderada na maior parte dos dias da semana. O ideal é 5 dias, de forma contínua ou cumulativa, dividida em várias sessões diárias. Os 30 minutos podem ser realizados de uma só vez, 30 minutos realizados em 5 dias da semana, ou em sessões cumulativas, 2 sessões de 15 minutos, manhã e tarde, ou sessões de 10 minutos, manhã, tarde e noite. Então, para o bem do nosso corpo, além de uma alimentação saudável, devemos também praticar atividade física, praticar e movimentar o nosso corpo. Então, a relação para o bem da nossa saúde, para a nossa sobrevivência, é uma alimentação saudável e o movimento do nosso corpo. É necessário o nosso corpo estar sempre em movimento para o nosso bem, para não surgir doenças. O nosso corpo precisa estar se movimentando. Você não pode passar o dia parado sem se movimentar. Então, aí deu-se a ideia que em vez de você jogar videogame, vai jogar jogos que você vai se movimentar, jogos práticos, como jogar bola, correr, pular, brincar. Esses são sim os indicados, tá bom? Porque além de você estar brincando, você vai estar praticando a atividade física, tá ok? Pois muito bem. Aqui esses dias é porque a gente tem que praticar a indicação médica, a indicação do Ministério da Saúde, meus queridos, é que você pratica atividade física no mínimo 30 minutos por dia e em 5 dias da semana, mais ou menos, 3 a 5 dias. E aí você pode praticar de uma vez só, ou então praticar um pouquinho de manhã ou de tarde, isso como foi falado na leitura aqui, tá bom? E isso inclui a atividade prática em casa, como por exemplo, quando acordar, arrumar a cama. São atividades físicas, como ajudar os pais nas atividades domésticas de casa. Isso sim são atividades físicas que você pode estar praticando em casa, já que a gente está no momento de isolamento, né, de quarentena. Então temos opções de praticar ginástica, exercícios com polichinelo, como dançar, como correr, mesmo em casa, tá bom? Entre outras atividades que você pode estar realizando em casa nesse momento. Então lembre-se, não se exercitar é desastroso para a saúde. Exercitar-se um pouco é melhor do que não exercitar-se.
É muito importante a prática de exercícios físicos regularmente, aliada a uma alimentação saudável, o que previne o sobrepeso e a obesidade, além de trazer benefícios para a saúde mental e emocional. As pessoas fisicamente ativas são profissionalmente mais produtivas e desenvolvem maior resistência a doenças. Então, se você tem uma alimentação saudável, se você pratica atividade física, você previne doenças, tá bom, meus queridos? Isso é muito importante, sabermos disso e colocarmos em ação. Se alimentarmos bem, com a ajuda da mamãe e do papai, e praticarmos atividades físicas. Para ter uma vida saudável, vamos ler aqui comigo, associe sempre uma alimentação equilibrada com o consumo de água e a prática de atividades físicas regularmente, assegurando assim o aumento da imunidade, o peso ideal e a prevenção de doenças. Então a água para o nosso corpo para a nossa sobrevivência é muito importante. Ela inclui-se aí como alimentação, exatamente. A água é também uma alimentação, que você tem que beber bastante água para o seu corpo estar sempre hidratado para o nosso bem, tá bom? Para a nossa saúde. Então precisamos estar sempre bem hidratados. Bebermos 2 litros de água por dia, se possível. 6 a 8 copos de água por dia, tá bom? Então, a pirâmide alimentar, ela na base dela, na parte de baixo, são os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. À medida que vai aumentando e diminuindo a pirâmide, devemos nos alimentar em menor quantidade. Os alimentos que devemos nos alimentar menos, de forma moderada. Então, no cantinho ali direito, a gente vê 4 nomes: os alimentos energéticos, que estão em verdinho fraco, os alimentos reguladores estão em verde forte, os alimentos construtores, que estão em amarelo, e os alimentos energéticos extras, que são esses vermelhos. Olhando para a pirâmide, a gente embaixo vê primeiro quem? A água e líquidos derivados, que são os que devem ser consumidos em maior quantidade, tá bom? À medida que vai aumentando a altura aqui da pirâmide, vai diminuindo a quantidade de alimentos, que devem ser ingeridos. Então a água, para a nossa sobrevivência, é muito importante. Devemos beber muita água, no mínimo 2 litros de água por dia, para o nosso bem, para a nossa hidratação do nosso corpo. Isso equivale, meus queridos, a 6 a 8 copos de água, né, durante o dia. Se você puder beber mais, é muito melhor, tá bom? Em cima da água a gente tem os alimentos energéticos. Os alimentos energéticos, que está o nome aqui, alimentos energéticos, está em um verdinho fraco, que são esses alimentos que estão aqui, ó, nessa parte verdinha fraca. Esses verdinhos, eles devem ser consumidos em grande quantidade. Quais são esses alimentos? A gente vê aí o milho, o feijão, o arroz, são eles também o pão, o macarrão, as batatas, a macaxeira. São alimentos ricos em carboidratos, os nutrientes carboidrato, que servem para quê? Para nos dar energia, como está falando ali no canto direito, alimentos energéticos para nos dar energia, tá bom? A parte mais em cima vai subindo, já está aí nessa parte verdinho, que é o grupo 2 e o grupo 3. A gente tem aí as frutas, hortaliças, que são frutas, legumes, verduras. Quais são, professor? Todas as frutas, melancia, maçã, a gente vê aí laranja, abacate, todas as frutas. Os legumes e verduras como cenoura, tomate, repolho, cebola, alface, tá bom? São todos que fazem parte dos alimentos reguladores, essa parte verde forte. Lá em cima está alimentos reguladores, tá bom? Eles servem, né? São ricos em vitaminas, sais minerais, fibras. Eles ajudam na digestão,
né, regular a nossa digestão, a circulação do nosso intestino, né? Quando a gente se alimenta, ele ajuda a essa parte que trabalha e regula a nossa alimentação, regula a nossa digestão. Esses alimentos servem justamente para isso, tá bom? Eles também são bons para a circulação sanguínea. Eles são muito importantes para a nossa circulação sanguínea, ajudam muito a nossa circulação. Além da digestão, além de ajudar no trabalho do intestino, né, dessa digestão, eles também ajudam na circulação sanguínea. Nessa parte amarela, a gente vê outros alimentos que vocês, quando olham, já dá para conhecer. Eu vou pintar aqui a parte amarela. A parte amarela, ó, tô pintando aqui a parte amarela. A gente vai ver quais alimentos são eles, que são os alimentos construtores. Olha lá em cima, alimentos construtores, que são os alimentos amarelos. Esses alimentos amarelos que estão na parte amarela já devem ser consumidos, são consumidos em menor quantidade do que os alimentos reguladores, tá bom? Diminui um pouco. São os alimentos como peixe, os ovos, as carnes, o leite e seus derivados, como o iogurte, como o queijo, como entre outros derivados do leite, tá bom? Eles são os alimentos construtores, são ricos em proteínas, servem para a oxigenação, melhorar a oxigenação do sangue, né? Transporte de oxigenação. Eles são muito importantes, são ricos em proteínas. Eles também trabalham na questão da construção dos tecidos do nosso corpo, né, as células, e aí se formam juntos, formam os tecidos. Isso, né, é muito importante. São os alimentos construtores, ricos em proteína, tá bom? Eles têm essas funções aí que ajudam aí no transporte do oxigênio, entre outras funções que os alimentos construtores servem bastante. Agora a gente tem os alimentos energéticos extras, que é os que devem ser consumidos em menor quantidade, porque não podem ser consumidos muito, tem que ser consumido moderado, pouquinho. Por isso que está acima da pirâmide, porque de forma exagerada pode gerar alguns problemas. Mas você pode consumir, por exemplo, a gente tem aí a manteiga, os óleos vegetais, né, que você usa para fazer outros alimentos, o azeite. E aí nessa parte, que é o grupo 8, que é nessa parte vermelha, a gente tem os doces, né, os chocolates, essa parte de doces que podem ser consumidos, tem benefícios, mas tem que ser consumido de forma moderada, não pode ser muito, não pode ser consumido, né, porque elas têm um valor energético muito grande, então elas pouquinho já têm os seus benefícios, consumindo de pouca quantidade já tem, né, os benefícios. E eles ajudam em quê? Na proteção dos órgãos, ajudam a proteger aos nossos órgãos, né, todos os nossos órgãos do nosso corpo. São os alimentos energéticos extras, tá ok? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a pirâmide, a gente vai dar continuidade, tá bom?